Olá a todos os nossos queridos ouvintes, estamos aqui para o terceiro bloco dessa entrevista agradabilíssima com o professor Dr. Marcelo Carneiro, da Universidade de Santa Cruz do Sul, que está aqui conversando com a gente sobre uma conversa que já extrapolou o programa de gerenciamento antimicrobiano, gestão de diagnóstico, inteligência artificial, e nós vamos indo onde a nossa conversa nos levar, né, Marcelo? Mas eu queria trazer um tópico agora, que a gente falasse um pouco da importância da vigilância, que é uma parte que eu atuo bastante, você também, na assistência, que é uma parte que você está imergido ali, atuando bastante também, né? Porque a gente ouve conversas assim, né? Frases de colegas nossos, não, vigilância é uma coisa, assistência é outra. Não, a vigilância é a assistência do coletivo, né? Então, assim, dentro da inteligência artificial, dentro do gerenciamento de antimicrobianos, conta para nós como é importante você ver uma publicação que fala, o que também conversamos aqui já hoje, né? O Brasil não tem isso, né? Como recentemente nós estamos tendo reuniões, simpósios, seminários, encontros, discutindo o gerenciamento e entra a importância da vigilância, né? Perfeito. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Não tinha, exatamente. Agora tem. E essa questão da vigilância tem dois aspectos. Uma que é o aspecto epidemiológico para gerenciar medicamento, gerenciar estratégias de saúde pública. E o outro é que eu não consigo fazer nenhum gerenciamento sem protocolo customizado pela vigilância local. Exato. Se tu, como LACEN, de preferência, me diz que no Paraná tem isso... Eu vou dizer só um pouquinho, mas aqui no meu hospital é assim. Exato. Né? Então, assim, ó, isso é muito importante. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, vamos mudar de doença, raiva. Raiva por mordida de cão e gato. Nós não temos casos. E a vigilância do município, para otimizar vacina antirrábica, não, se for cachorro e gato dentro de casa, não precisa fazer vacina porque é controlado, não existem casos disso. Então a gente mudou, o protocolo do Ministério da Saúde foi adaptado para uma realidade local. Exato. Isso dentro do hospital. Então, o teu protocolo do hospital onde tu trabalha é o teu protocolo. Eu posso pegá-lo como uma, né? Ou botar lá no chat GPT, fazer um protocolo de profilaxia. Ele vai pegar conhecimento global, né? Ok. A não ser que você Posso diga, olha, tenho meus dados aqui, use os meus dados. Como um esqueletinho. E diz, mas só um pouquinho, mas para mim aqui não serve. Não serve. A minha epidemiologia diz ser tão pequena que isso aqui não tem razão. E então a gente fazendo uma adaptação. Então, sem a vigilância, sem a tua história, eu não consigo montar um protocolo. E dentro da mesa, e eu te digo o seguinte, dentro do mesmo hospital, se eu pegar o meu perfil... UTI, centro cirúrgico, pediatria. Troquei só a UTI. UTI 1 com a UTI 2, adultos. A minha UTI 2 é cardiológica. O perfil de paciente na UTI cardiológica é pós-operatório de paciente que estava bem. Então, se tiver estáfilo, é tudo estáfilo oxa S. É tudo MSSA. Então, obviamente, o que eu tenho que enxergar lá no meu gerenciamento? Que o meu DDD de vancomicina dentro da UTI 2 tem que ser baixíssimo. Exato. E se alguém prescreveu vancomicina, eu tenho que olhar, Ué, por que isso? Por que isso? Quem é esse? É o seu fulano. Eu sei o nome dele, tá? E isso vai impactar em outras coisas. Nefrotoxicidade, evento adverso, o estímulo dos estáfilos na presença de vancomicina no ambiente. Agora, se eu for para a UTI 1, que é uma UTI de trauma, só um pouquinho, então, meu perfil é outro. Paciente crônico, paciente com mais pneumonia associada à ventilação mecânica, com tempo maior de ventilação mecânica, é diferente. Eu conheço os meus acinetobacters. Eu sei que eles são sensíveis a Ampicillobactam e a gente já sabe a dose que tem que dar. Mas... mesmo o laboratório não podendo testar, que não tem metodologia, você já tem experiência clínica de que eles respondem a ampicilina subactam. Que o meu desfecho foi tal quando eu usei isso. Então, o que acontece? Vem um plantonista novo que veio da capital, mas que lá em Porto Alegre... Não, meu amigo, isso aqui lá em Porto Alegre. Aqui não. Mas, ao mesmo tempo, se chega alguém que é um estrangeiro e vai internar, veio da onde? Operou aonde? Então, assim, veio da Grécia?
É outra coisa. Concorda? A resistência antimicrobiana lá é muito elevada, E já aconteceu inclusive. comigo, do paciente vir com uma lesão da mão, porque ele caiu na viagem na Grécia, foi suturado num hospital na Grécia. E ele disse assim, eu já tomei todos os antibióticos que o plantão me deu e não está melhorando. Eu disse, mas só um pouquinho, tomou todos os remédios para estáfilo e não está melhorando? Deve ser um gram negativo resistente. Então assim, ó, nós vamos ter que tirar esses pontos, vamos coletar material. E era uma Klebsiella multiresistente. Agora, qual a probabilidade de nós brasileiros tratar, entendeu? Em Klebsiella na mão? Então, assim, ó, só que ao mesmo tempo, se eu não perguntar que houve viagem, ele não vai falar. Não, ele não vai falar. Não tem relação nenhuma para ele, leigo, né? E outra coisa, lá no livro está dizendo o seguinte, infecção de pele pós-trauma é estafilococcus, né? Então a gente vai fazer uma coberturinha para Nairobi meio pesada, ali, sem necessidade, né? Mas eu não iria pensar. Então, é isso, a gente tem que começar a ser um pouco mais esperto, né? E as pessoas viajam, e se elas viajam, cada vez mais, a vigilância muda até de país. E aí as pessoas viajam e tem aquele péssimo hábito, né, de levar os micro-organismos juntos. Elas levam os dela e deixam lá no país vizinho ou no outro continente até e trazem os de lá, né? E Marcelo, a gente podia falar de vários exemplos, mas para ilustrar o que você está falando, né? Recentemente nós publicamos uma nota técnica. Quando eu digo nós, assim, a gente participou da publicação de uma nota técnica da Anvisa com o Ministério da Saúde, BRCast, sobre dupla produção de carbapenemases em pseudomonas. O que a gente observou? Os colegas do Rio Grande do Sul, mas Piloneto, nós não temos pseudomonas KPC e VIN aqui. E realmente, lá não tem. Lá tem bastante KPC e NDM, então é um problema do estado e talvez até de alguns hospitais mais do que outros. Agora, aqui no Paraná, teve surtos em 2, 3, já apareceu em 5 cidades no Paraná, pseudomonas KPC e VIN. Então, a epidemiologia é diferente. Às vezes não impacta no tratamento, mas às vezes muda completamente, né? E a Bahia, daí a gente foi descobrindo que a Bahia tem casos até antes do que o Paraná, muitos mais casos. Então isso faz parte desses programas, né? Que a vigilância sanitária, através da Anvisa, faz, a vigilância epidemiológica dentro do Ministério faz, e um conversa com o outro, né? Hoje, a gente pode dizer, como você bem colocou, né? Não tinha, agora tem. Então hoje nós temos uma base, que é o PAN-BR, o Plano de Ação Nacional, que a gente vem discutindo em eventos, em fóruns que a gente tem participado, né? Em diferentes sociedades patrocinadas pela indústria farmacêutica ou não, de sociedades científicas ou não, da área de microbiologia, de medicina, tá ali. Então você tem o PAN-BR e a base, né? É o Plano de Ação Nacional do Brasil. Em cima do PAN-BR você tem o BR-GLASS, que felizmente está expandindo cada vez mais. Hoje já tem dados de aproximadamente 20 hospitais do Brasil, que pode parecer pouco, né? Sim. Mas há 5 anos atrás, eram quantos? 0. Sim. Hoje a gente já tem dados de 20, de 19 estados diferentes. E que já é um multicêntrico gigante que muitos países não conseguem ter. Exatamente. Que já tem ali 30 e quase 35 mil isolados do ano passado, né? Já te dá uma característica do panorama nacional. Vai ter as particularidades locais, mas você tem o geral, né? E vai evoluindo. E aí você tem o programa de controle de IRAS da Anvisa, que é uma camada mais específica, que é só as infecções associadas à hospitalização. E em cima disso você tem os dados dos LACENS, né? Que é o GAL, o Sistema de Gerenciamento. Então, essa composição que eu queria que você falasse, assim, essas camadas, né? Elas precisam se conversar, né? Com certeza. Não, e assim, isso não começou ontem, né? Exato. Nós vamos falar de mais de 20 anos. Exato. De novo, se a gente olhar para trás, mas já faz 20 anos. Sim. Então, e começou pequeno, foi crescendo. O legal é que o Brasil não ficou por último. Exato. Né? Talvez a gente não tenha feito o nosso trabalho de casa de mostrar para o mundo, mas dentro de casa estava sendo visto. E cada um com as suas necessidades e possibilidades naquele momento. Não é que foi aquém ou foi pior, não, longe disso. Sim, era não o que era julgar, possível, né? Até porque nós também não éramos o que somos hoje. Exato. Para ter essa criticidade, essa visão, essa capacidade de enxergar e não, só um pouquinho. E se tivéssemos, se tivéssemos, nem a gente sabia. Exatamente. Né? E a tecnologia também não estava lá para nos ajudar. Então é aquela coisa que quando a gente é pai, né? A gente é pai para o primeiro filho diferente do jeito que a gente é pai para o segundo filho. Então a gente não é pai igual. E vou te dizer uma coisa, Marcelo, você ainda é muito novo, mas quando você for avô, aí você vai dizer, né? Tem aquela frase que a gente aprende a ser filho quando é pai e aprende a ser pai quando é avô, né? Sim. Então eu tô nessa fase
fase de já ser avô, né? E você começa a pensar assim que você já é old school, né? E você começa a olhar para trás, falou em 20 anos, fala, caramba, eu participei de todo esse processo. Eu lembro, né, marcos históricos que a gente tem nessa história, né? Quando a Anvisa proibiu a dispensação de de medicamentos antimicrobianos nas farmácias, né? Eu lembro. Isso já faz uns 13 anos, se eu não me engano. 2011. 13 para 14 anos, né? E eu lembro disso porque saiu... Eu escrevi uma carta ao editor para o CID falando disso. Que saiu uma revisão sobre resistência no Brasil da Flávia Rossi. Ó, eminência. Né? E aí eu vi que, mas não falaram sobre isso. Aí eu fiz uma cartinha singela, assim, de 100 palavras. Assim, tipo, o CID não vai publicar uma coisa minha, né? E publicou. Né? Tipo assim, dizendo falando da assim, importância disso, da importância da normativa brasileira. Né? Então, é um aspecto que eu sei, todo o Brasil sabia. Todo médico sabia que não podia, mas o mundo sabia? Exato. Então, está lá no mundo. Claro que eu entrei no vácuo, né? E fui mas junto. Aproveitou, tá certíssimo. Aproveitei isso no sentido de que é importante nós nos colocarmos. Sim. Não é ser oportunista. Não é... O mundo precisa mostrar saber. o que está acontecendo. Exato. É mostrar o que está acontecendo. Eu acredito nisso. E quando a gente fala isso, eu acho que em nenhum momento isso é saudosismo. Pelo contrário, não. Fazemos parte dessa história. Exato. É o legado, né? Eu venho de um hospital que tem 117 anos. Eu estou nesse hospital há 20 anos. E nós fizemos um quadro bem grande, onde todo mundo podia botar uma foto sua. E aí, dos 100 anos. Dos 100 anos. E eu fiz parte dessa história. Isso é muito legal, assim, né? Sim, nós fizemos parte disso. E eu sei que eu estava falando isso na terça-feira, com uma colega da Controladoria, que daqui um pouco mais a gente vai sair, alguém não vai lembrar mais da gente, e a gente será esquecido. Exato. Mas a gente fez a nossa parte. Tá lá. A gente não está aqui para ser lembrado. Exato. Talvez não vão nem botar um quadro da gente na parede, e também não é nosso intuito isso. Não é o objetivo, né? Não é? O nosso objetivo fizemos isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para que o mundo deles seja diferente do nosso. Né? E aí você vê a evolução da ciência, que permite a evolução da medicina, que permite que você tenha uma vida mais longeva, que você possa pensar em bisnetos, possa pensar em viver 100 anos, né? Essa é a realidade dos nossos alunos hoje. Provavelmente eles vão viver mais de 100 anos. E viver o seguinte, nós estamos fazendo isso para nós também. Exato. Porque eu quero ser um idoso saudável e que quando ficar doente ter opções terapêuticas. Exato. Concorda? Então a gente tem que preservar o que nós temos hoje, né, Marcelo? Isso tem muito a ver com o uso racional de antimicrobianos, né? Muito. Bom, a resistência está aí e ela não vai ser eliminada, mas eu posso mitigar esse problema, eu posso prorrogar o problema para ele não ser muito grande daqui 20, 30 anos, como a gente tem visto até hoje, né? Então, quando a gente começa a falar de resgate histórico, a gente começa a lembrar da primeira nota técnica da Anvisa de KPC em 2011, como tratava tal terapia complexa, né, de amicacina, tigeciclina e polimixina. Hoje a gente já tem um outro conceito sobre isso. Não, ou um pouquinho antes, todas as notas do Acinetobacter. Exatamente. Do início de 2000, lembra? Exatamente. Que foi o meu mestrado, inclusive. Né? Então a gente vê assim que nós saímos dos enterococos, né? Do medo do VRE. Parecia que a virada do século ia ser, o século XXI ia ser o século dos gram-positivos, né? Isso aí. Falando para quem é um pouco mais da área, né? Era enterococo, VRE, estáfilo resistente a vanco ameaçando, Nosso aparecendo no Japão, né? Do plasmídio sair de exato. útero, né? E aí, de repente... Um Acinetobacter enlouquece, né? Lembra, teve uma nota técnica do Rio Grande do Sul sobre Acinetobacter no estado. E aí era quando eu estava voltando para o Rio Grande do Sul. E aí depois veio o Acineto, terminou o Acineto, entrou os KPC e os Acineto continuaram vivendo, ali. Somou-se aos KPCs, e somaram-se às NDMs, e agora a gente está tendo as duplas carbapenemases, né? Então, se a gente não tiver um diagnóstico mais rápido, não tiver um gerenciamento de antimicrobianos mais correto, não tiver educação, nós falamos muito aqui, né, sobre formação, educação. Então, assim, é uma engrenagem atrás da outra, né? Gestão. A gestão no sentido amplo do hospital como um todo. E a educação aí para o médico é tirar ele daquele lugar de que o paciente está grave e a gente não pode descalonar. Exato. Não eu sempre... É aquela coisa meio básica, mas assim... mas time que está ganhando não se mexe. Claro que se mexe. Claro que se mexe. Fala com qualquer treinador, ele não vai gastar a perna do melhor jogador dele. Exato.
Se a partida está indo bem, ganha. né? Preserva esse cara. E com antibiótico a gente tem que... Adorei a metáfora. É a mesma coisa. Tem que pensar na analogia. Então, nós temos que pensar nessa possibilidade e começar a tirar também aquela coisa do tempo. Exato. 7 dias, 14 dias, melhora a clínica. E nós estamos falando de... Eu adoro aquele artigo do CID, do Bad Bugs, No Drugs. Bad Bugs, No Drugs. No Escape. No Escape. Né? Ele é clássico. Eu coloco em todas as minhas aulas, até pela brincadeirinha do No Escape. E tem um artigo na Revista Brasileira de Terapia Intensiva que o pessoal lá da MIB, que é o pessoal da Intensiva, escreveu, que é lá do Clínicas de Porto Alegre, que ele colocou pacientes críticos não tem como escapar. Traduziram para o português, não escapar, para nós entendermos melhor. O escape. E uma das coisas que eles colocam eles fazem uma tabelinha, inclusive, que cai nas minhas provas, que são os 10 erros na prescrição de antibióticos, e um deles é não descalonar considerando a melhora clínica, usando números fixos. Né? Então a gente tem que sair... Usando evidências, né? E o artigo é de 2011, 2012, então ainda... assim, já tem 10 anos e mesmo assim nós temos dificuldades, mas eu estou acreditando na galerinha nova, dos 20 e poucos, 30 anos, que já vem com uma proposta diferente. Exato. E que nós temos que... não tem medo de IA, não tem medo de tecnologia. E eles vão bem. Né? Eu acho que assim, o nosso futuro é bom e nós temos que preparar os novos médicos que vão cuidar da gente, né? Inclusive, o meu médico, meu cardiologista é meu ex-aluno. Olha só, então, que assim, bom. Eu confio. Exato. Né? Você treinou bem ele, né? Então, Formou assim, bem ele é cardio e vamos lá, eu deito na cama lá, se tiver que me cuidar, nele. Tá tudo bem. E nós temos que ter isso, né, Pelaneto? Sim, com certeza. E você trouxe uma coisa assim da questão científica das publicações, né? E eu sei que você tem publicado bastante sobre resistência, sobre os programas de gerenciamento de antimicrobianos. Tem já um corpo de publicações boas, né? Mas a gente ainda encontra poucas publicações na área de gestão do diagnóstico, do Diagnostic Stewardship. Sim. Mas isso vai mudar, né, Marcelo? Conta para nós aí. Em breve, né? Né? Então a gente... é legal essa revisão que foi feita para a gente falar sobre diagnóstico, juntar isso com um gerenciamento e olhar isso de um jeito melhor. Juntar essas duas coisas no mesmo lugar e colocar o Brasil nessa conversa, a América Latina, e começar a virar protagonista, né, da conversa e colocar isso aonde o Brasil está. E como a gente pode melhorar no Brasil, o que já foi feito, está sendo e vai ser, né? Que é toda essa questão do histórico do Brasil, da questão da residência, né? Eu adoro isso. O timeline, essa questão das camadas que tu falaste antes, da questão das engrenagens. E aí eu vou falar aonde nós estamos, nós pessoas, e tudo ao redor da gente, que é o nosso Visual Abstract, né? Que é justamente coloca o PAN-BR, coloca o Stewardship, coloca laboratório de microbiologia e embaixo coloca desfecho. Valor. Exato. Né? Então, assim, começar a disseminar uma informação com isso que nos nossos poucos 5 anos de trabalho que a gente tem, que a gente consegue entender e trazer numa linguagem clara, objetiva, juntando todas as informações para brasileiros e não brasileiros enxergarem o protagonismo do Brasil na América Latina. E eu acho interessante assim, né? Como a gente se conheceu, né? Porque eu já conhecia você de nome, você é uma pessoa renomada na área, você talvez conhecesse a gente também, mas a gente não tinha uma interação, né? E aí, de repente, surge um evento da Embaixada Francesa em Brasília, que reuniu vários experts em resistência. A gente participa desse evento, né? Eu como moderador, você também, ali a gente dividindo o palco. Falei, poxa vida, esse cara ele fala muito bem, ele fala umas coisas muito sensatas, né? Então, assim, que bom, né? Acho que tem mais coisa em comum do que o primeiro nome aí, né? Não, e sem dúvida a gente já tinha se visto em outros eventos e a gente nunca tinha sentado para conversar. E aí, de novo, é a coisa que, né? Algo maior, né? Algo maior conspirou para isso, né? Exato, e isso é legal, né, Pelaneto? A gente pode... Uma coisa que eu sempre digo, assim, nessa questão vamos lá, essa nossa...
a nossa vida acadêmica e a nossa necessidade de publicações e de se mostrar para a universidade e para fora, até porque os nossos programas necessitam da gente, né? E o CAPES e o mundo, né, coloca isso como uma necessidade e é necessário também. A gente não tem que brigar por linhas de pesquisa de ninguém, sempre tem um nicho. Exato. E um nicho não visto. E a gente agora começou a fazer um nicho que não tem ninguém fazendo isso na grandiosidade que nós estamos pretendendo, não querendo ser simplório, mas grandioso, porque isso precisa, né? E a gente eu saio, quer dizer, nós estamos em estados diferentes, em universidades diferentes, em lugares não tão... Eu no interior do Rio Grande do Sul, né, no sentido de que saímos das grandes capitais, né? Curitiba daí foge do eixo Rio-São Paulo. Foge do eixo e que existem, e com certeza tem muita gente legal lá no Nordeste, no Norte, que também está trabalhando e fazendo coisas semelhantes. O interior do Brasil é gigantesco, né? E tem um potencial enorme, a gente não consegue olhar. Conectar, né? Então a gente vê assim, como isso é interessante e o que eu percebo, os outros incentivos de PROAD, pesquisas internacionais pegando o interior do Brasil, porque sim, é um lugar que também agrega e traz resultados que não são os clássicos vistos de capitais, com os doentes das capitais que são diferentes. Com aquela vigilância pormenorizada, mais específica, mais regionalizada, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, e eu sei que você trabalha muito em parceria, né, com os órgãos federais aí, é que eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico, onde a academia está conversando com o Ministério está conversando com a Anvisa está conversando com a academia, e hoje, apesar de todas as notícias, né, as notas técnicas, bactéria multiresistente só aumentando, acho que parece senso comum isso, né? Ou um jargão aí. Nunca antes na história desse país se fez tanto para combater a resistência antimicrobiana, porque a ameaça está dada, né? O número de óbitos lá em 2050 é 10 milhões, mas agora, antes da pandemia, já era 4 milhões e meio de mortes associadas, pelo menos, né? Então, talvez a gente chegue nos 10 milhões antes de 2050, porque tivemos uma pandemia no meio do caminho, né? Não porque a gente não está fazendo nada. É porque surgiu algo gigantesco, inesperado, onde que esqueceram o que era stewardship, guardaram na gaveta e trancaram as 7 chaves e dá-lhe prescrição de antimicrobianos, né? Mas assim, acho que a gente estamos caminhando para o fim da nossa conversa, né? Queria que você também fizesse esse encerramento, mas da nossa parte enquanto host, assim, eu queria dizer, eu sou muito feliz em viver toda a dificuldade da resistência, mas o tanto que a gente está fazendo para combater. Né? Então, acho que viver esse momento também é muito importante. Então, né? E são todas as sociedades não governamentais. Exato. E que a gente sabe, e que todo mundo sabe, isso não é financiado. Né? A gente vai por interior, né? Sente então a gente necessidade, trabalha em casa à noite, né? Então, e isso é legal, assim, a gente, independente de governo A, B, C, entra, sai, nós continuamos os mesmos, continuamos nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas nesses últimos 20 anos. E isso é interessante porque ele foge dessa questão política, apesar de que a política é importante, mas o que é legal é que a política não intervém naquilo que é importante acontecer e que é de senso comum. Porque nós nos baseamos pela ciência, pelas evidências, pela evolução do conhecimento. Isso é interessante porque é como se estivesse blindado, né? Então, isso eu fico muito feliz, né? Nesse tempo todo que eu tenho trabalhado com isso já há 20 anos e a gente organiza esses detalhes. Então, acho que essa questão de como a gente vai organizar, como a gente vai finalizar essa nossa vida, daria para mais 3, 4 podcasts aqui, com né? Certeza, cada um falando de alguma coisa. Com certeza. E te agradeço, né, por ter me convidado. Fiquei muito feliz, até porque todos que tu convidou até então, né, são pessoas que, assim, ó, me sinto muito honrado por todos que vieram antes e assim, ó, e o que isso vai gerar depois, né? Sim. Né? De conhecimento ali disponível, né? Esse é um dos objetivos, né, pessoal? Deixar a fala de pessoas eminentes, brilhantes nas suas áreas, como o Marcelo Carneiro, né? Então, eu que agradeço, Marcelo. Eu sei que é um esforço extra, uma agenda lotada, você sair 5 horas da manhã de casa, chegar aqui às 6, voltar às 2, né? No mesmo dia, ainda capaz de ir para o hospital, ainda hoje, né? Fazer stewardship, né? Então, assim, é um privilégio ter você aqui, Marcelo. Muito obrigado mesmo pela tua presença, tá? E até breve, até uma próxima, né? Até mais.
Valeu, pessoal. Ficamos aí no próximo episódio, traremos mais novidade para vocês. Um abraço e até breve.